Olá a todos, meu nome é Ícaro Macedo, estou sob a orientação do professor Emerson Diógenes e o título do projeto é Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala Global de Bullying, Agressor e Vítima e Análise dos Parâmetros de seus itens. O bullying é considerado um fenômeno único e reconhecido mundialmente. A definição que há consenso entre os pesquisadores trata o bullying como uma ação violenta que ocorre repetidamente, sendo direcionada a um ou mais sujeitos que são incapazes de se defender e cuja intenção predominante é provocar danos. É um tipo de violência que causa consequências físicas e sociais e psicológicas. Desta última destaca-se o estresse, a perda da autoestima, a ansiedade, a depressão e, em casos graves, o suicídio. O bullying impacta na dinâmica institucional e no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem dos envolvidos. É considerado um caso de saúde pública. Isto posto, estudos que avaliam objetivamente o bullying devem ser empreendidos. Há diversas medidas que avaliam o bullying, como a BBQ, a SVB, a EVB, a ECB, entre tantas outras. No entanto, as que existem atualmente validadas para o contexto brasileiro não comportam os 4 tipos de manifestações teorizados aqui no estudo, físico, verbal, relacional e cyberbullying, e não avaliam simultaneamente os dois principais atores, vítimas e agressores. Justifica-se, assim, a necessidade de estudos que busquem sanar essa lacuna. Os objetivos. O geral é avaliar, através de métodos confirmatórios, a estrutura fatorial da IGBAV e também avaliar os seus itens via teoria de resposta aos itens. Específicos, avaliar o ajuste do modelo de 4 fatores à modelagem por equação estrutural, conhecer os índices do parâmetro A, parâmetro B, escolher os melhores itens via teoria de resposta ao item e avaliar a fidelidade da medida. Método. A amostra contou com 216 participantes, idade variando entre 10 a 17 anos, sendo a maioria de sexo feminino, cursando entre o primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Instrumentos utilizados: escala global de bullying, questionário sociodemográfico. Procedimento: após a aprovação do Comitê de Ética, contactou-se as instituições de ensino e a aprovação dos dirigentes, foi enviado os termos de consentimentos livres esclarecidos para os pais ou responsáveis pela criança. Após assinado isso, tomou todos os cuidados éticos de pesquisas com seres humanos e foi feita a análise ou a coleta de dados em ambiente coletivo, ou seja, na sala de aula. Durou, em média, 25 minutos para os participantes responderem. Análise de dados procedeu-se em 3 etapas: estatísticas descritivas, análise fatorial confirmatória, consistência interna da medida e análise de TRI para analisar os itens. Os resultados. Feito 2 testes, teste de felicidade de Barrett e o KMO, para verificar se os dados são passíveis de ser fatorados, ou seja, se há uma matriz de correlação passível de ser fatorada, atestou-se a adequação dos dados para ser fatorado e, assim, realizar análise fatorial exploratória e verificar quais itens representam os melhores fatores no conjunto de itens da medida. Então, na escala global de bullying versão agressor, os itens que representaram o bullying físico foi o 0,3, 10 e 9, com as respectivas cargas fatoriais, 0,79, 0,78 e 0,68. O que quer dizer? Que esses itens se associaram melhor ao bullying físico. Então, a redação dos itens expressa melhor a dimensão do bullying físico, com os respectivos comunalidade, a parâmetro A, parâmetro B, ou seja, discriminação e dificuldade, e a área da informação correspondida pela teoria de resposta a um item, que indica os melhores itens segundo o modelo de Saneginho. Feito isso, também para o bullying verbal, destaca-se o item 12, 11 e 15, que expressa melhor o fator, com suas respectivas cargas fatoriais, dentro de um intervalo de confiança, comunalidade, discriminação e dificuldade, e área da informação. Assim também no bullying relacional, com o item 20, 17 e 18, sendo o que representa, e no cyberbullying 26, 27 e 30, sendo estes que representam. Na versão da EGB, versão vítima, a gente constatou no bullying físico os itens 15, 13 e 20, com as respectivas cargas fatoriais 0,82, 0,81 e 0,74, que mais representaram esse fator. Assim como também no bullying verbal, os itens 26, 28 e 10 representaram mais o fator. No bullying relacional, os itens 22, 16 e 2 representaram o fator bullying relacional. E no cyberbullying, o item 19, 6 e 7 representaram esse fator. Dois testes foram feitos na modelação dos dados, né? Tanto um modelo tetrafatorial, com 4 fatores, e um modelo unifatorial somente bullying. A partir dos
indicadores CFI, TLI e MCD dentro desses intervalos de confiança, constatou-se que o modelo tetrafatorial é o mais adequado, ou seja, os dados se ajustam melhor ao modelo tetrafatorial, que são o bullying físico, o bullying relacional, o bullying verbal e o cyberbullying. Ficando, portanto, essa estrutura de análise fatorial confirmatória, com as duas escalas, vítima e agressor, seus respectivos fatores ou dimensões, que seria bullying físico, verbal, relacional e cyberbullying, e seus respectivos itens representando esses fatores com as correlações e as cargas fatoriais, respectivamente. Ou seja, um modelo tetrafatorial de segunda ordem. Conclusão: a partir de evidências psicométricas, o instrumento apresentou parcimônia, uma quantidade menor de itens, e aptidão a medir o comportamento de vítimas e agressores de bullying, ou seja, os itens correspondem aos fatores e consegue diferenciar sujeitos, né? E englobando as 4 dimensões, físico, verbal, relacional e cyberbullying, considerando a quantidade de participantes da pesquisa. Agradecimentos ao CNPq e UF pela disponibilização de bolsa, tanto para o discente com o PIBIC, como para o docente, através da bolsa de produtividade. Estas são as referências e muito